estamos entrando aqui, entramos ao vivo, está todo mundo vendo, ouvindo a gente, vamos chegando. Vou dar uns 2 minutinhos para as pessoas irem entrando. Acho que vamos lá, né? Vou começando aqui fazendo uma breve introdução do que vai ser a nossa live hoje, das nossas convidadas aqui. Eu sou Clara Becker, cofundadora do Redes Cordiais, então sejam aí todos bem-vindos, bem-vindas à live Vacina Eu Informo. É uma live que é feita em parceria com a agência Lupa e faz parte de um projeto selecionado pelo Google News Initiative para combater a desinformação sobre vacinas em todo o país, né? E como a gente sabe, desinformação se combate com informação. Ao longo das próximas semanas, 5 influenciadores, um de cada região do país, vão conversar com 5 especialistas para esclarecer as dúvidas sobre vacinas. A nossa ideia é levar informação de qualidade para dentro das comunidades através dos influenciadores e líderes comunitários. Então, hoje, dando seguimento aqui às nossas lives, essa é a nossa segunda live, a gente está recebendo a Hilda Angélica, presidente da CONAX, a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, para uma conversa com a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, a doutora Margarete Dalcomo. Então, sejam bem-vindas, Hilda, Margarete. Muito obrigada a cada uma de vocês duas aí por se juntarem a nós nesse desafio que é de combater a desinformação e ajudar a esclarecer a população sobre a importância das vacinas contra a Covid-19. Eu também vou ficar de olho aqui nos comentários, vocês que estão acompanhando a gente pelas redes, se vocês tiverem dúvidas, vamos aproveitar a doutora Margarete aqui hoje, não percam essa oportunidade. Então, mandem aí seus comentários e dúvidas, que a gente vai fazer também. Hilda, os agentes comunitários, eles têm um papel fundamental na sociedade e durante a pandemia acho que isso ficou ainda mais evidente, né? Vocês estão aí na ponta, no dia a dia, em locais de difícil acesso, trabalhando na promoção, prevenção e controle das doenças. Vamos começar aí abordando quais as principais dúvidas sobre vacinas e dificuldades no dia a dia dos agentes comunitários de saúde e aproveitar o luxo, o privilégio de ter a doutora Margarete aqui com a gente durante essa 1 hora para abordar essas questões. Então, vou deixar com vocês. Tá ok. Primeiramente, boa tarde, Clara, boa tarde, professora Margarete. Prazer muito grande estar nessa tarde de hoje dialogando sobre um assunto tão importante, né? O assunto do momento, que é a questão das vacinas, da vacinação contra o coronavírus, contra o Covid-19. Dizer que os agentes comunitários de saúde, na verdade, necessitam muito dessas conversas, desses diálogos, porque nós somos a principal veículo de informação para a população, para o usuário, né? E, lamentavelmente, dentro dessa pandemia, nós temos visto uma desinformação muito grande, muitas fake news, muitas inverdades plantadas, né, a respeito da doença em si, né, e principalmente em relação às vacinas. Nós sabemos que a vacina é o melhor meio de prevenção contra qualquer doença e contra o Covid, especialmente. E a gente sente muito a falta dessa informação verdadeira, para a gente ter também a segurança de transmitir para as famílias que nós acompanhamos dentro dos nossos territórios essa informação verdadeira, né? De fato, levando ao nosso usuário a segurança que ele precisa, tá? Então, tem sido um enfrentamento difícil para os agentes comunitários de saúde, mas nós temos sido resistentes. Nós temos ido de toda sorte, visitado, levado a consciência de cada um que a vacina é necessária e essencial para a prevenção
dessa doença, desse vírus tão terrível. Então, para nós, hoje, é um momento muito rico poder participar dessa live, junto com a professora Margarete, né, que é doutora no assunto, que com certeza vai esclarecer muitas dúvidas, tanto do usuário no geral, como também, especialmente, dos agentes comunitários de saúde. A gente ainda sente muita falta desse preparo, dessa qualificação, para que a gente realmente saia seguro daquilo que a gente está levando como informação. E para desmistificar qualquer fake news que está sendo jogada aí nas redes sociais, né, na própria mídia como um todo, as pessoas têm acesso, isso tem prejudicado muito o nosso trabalho, mas nós vamos vencer juntos. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Estamos aqui para contribuir com o debate. Maravilha, Hilda, obrigada. Doutora, acho que eu já vou começar aqui com uma pergunta. O Ricardo Picanso, ele é agente de endemias em São Sebastião do Atumã, no Amazonas, e ele quer saber por que é tão importante a questão da temperatura para manter as vacinas. Eu não sei se onde ele trabalha tem alguma questão aí de refrigeração, algum problema, ele está preocupado. E essa é uma outra dúvida que a gente recebeu muito também, se será necessário uma vacinação anual para Covid, né? Vai ser uma vacina, vai precisar de uma terceira dose? O que hoje, qual é a tendência que tá sendo apontada? Bom, muito obrigada, uma boa tarde. Em primeiro lugar, Clara, gostaria muito de agradecer a gentileza do convite e o prazer de estar aqui com a Hilda Angélica, representando o CONAX e sendo útil para orientar esses personagens, digamos assim, né? Essas pessoas que, para nós, médicos, são absolutamente fundamentais, né? Eu participo de trabalhos aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, com a Fiocruz, em áreas de comunidade, onde os trabalhadores de saúde têm um papel absolutamente fundamental, né? Os agentes comunitários têm um papel crucial no sentido não só de levar a informação, como trazer para nós as dúvidas e fazer essa retroalimentação que é tão importante para todos nós. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante que todos saibam, Clara, né, que um conhecimento assim geral, é de que a Covid-19 é uma virose respiratória aguda. E que para as viroses respiratórias agudas, a grande, eu diria mesmo, a única solução são as vacinas. As viroses crônicas, vou dar 2 exemplos para todo mundo entender que é fácil. A AIDS e hepatite C são viroses crônicas. Para essas tem remédio. Então, foram criados esquemas de tratamento que, se não são capazes de curar a pessoa definitivamente, como na AIDS, mantém alguém com uma vida praticamente normal. Para as viroses agudas são Covid-19, sarampo, febre amarela, catapora. Para essas viroses agudas, a solução é vacinas. Então, a primeira pergunta, que é outro conceito que é importante todos saberem, é assim, muitas pessoas nos perguntam, né, se a gente não fica preocupado que as vacinas foram produzidas muito rapidamente. Olha, gente, a vacina mais curta que nós sabemos, antes dessa epidemia, levou 4 anos para ser usada em pessoas. Então, realmente, vacina é uma coisa que toma tempo. No entanto, a ciência evoluiu muito. Os cientistas fizeram um esforço humano absolutamente extraordinário. Hoje há quase 100 estudos diferentes de vacinas no mundo, nas mais diversas regiões. Então, as vacinas que nós hoje estamos utilizando, algumas delas são completamente novas, outras são vacinas que nós estamos resgatando de outras epidemias anteriores, como, por exemplo, a epidemia do ebola, a epidemia da chikungunya, onde algumas vacinas foram testadas e elas não tiveram um efeito tão bom. E, no entanto, estão tendo para a Covid-19. Então, é um feito do homem do qual nós nos orgulhamos muito, que o homem tenha sido capaz de, em tão pouco tempo, fazer tanta coisa boa.
além de todos os horrores que nós sabemos que acontecem por aí. Então, as vacinas criadas até o momento, algumas foram abandonadas nesse período de 1 ano, porque elas não se mostraram, os estudos todos, né, em fase 1, fase 2, vocês sabem que até chegar a poder ser utilizada na gente, elas passam por estudos pré-clínicos, que são aqueles feitos em modelo animal, depois os fase 1, fase 2, fase 3, que são os desenvolvidos em pessoas, né, com grupos cada vez maiores estudados. E esses estudos dessas fases todas, eles têm que responder questões como segurança, ou seja, se a vacina faz muito mais bem do que qualquer mal, se ela não é capaz de produzir nenhum dano, por exemplo, né, se alguém está gestante, se ela é segura de ser usada. Então, as vacinas têm que responder a isso, e se elas são eficazes, ou seja, se elas são capazes de realmente nos proteger, pelo menos para casos graves, ou nos impedir de morrer pela doença, que é exatamente o que as vacinas atuais têm feito. Elas são vacinas de primeira geração que têm esse efeito. A outra questão que a pessoa pergunta lá do Amazonas, ela é muito importante, que é a questão da temperatura. Então, isso é preciso que vocês entendam, né? As vacinas, elas são como um remédio, né? Elas são concebidas em modelos de laboratório, e isso é um pacote, né? É um modelo, alguém que desenha, depois testa, depois vê como é que ela vai ser feita. Existem 4 modalidades ou plataformas de vacinas, como nós chamamos. As vacinas de vírus inativado ou vírus mortos, que são, por exemplo, o modelo da vacina da Coronavac, as vacinas ditas de RNA mensageiro ou genéticas, que são as vacinas da Moderna, as vacinas da Pfizer, e as vacinas de modelo de vetor viral, que é aquelas que usam um outro vírus para serem o vetor de carreamento da vacina para serem aplicadas em seres humanos. E existe ainda outro tipo de vacinas que ainda estão em fase pré-clínica, que são também vacinas genéticas, mas que não estão em estudo clínicos em pessoas, em seres humanos ainda. Então, essas plataformas, além disso, né, esqueci de dar o exemplo, né? A vacina de vírus, de vetor viral, então, são a vacina da AstraZeneca, a vacina da Janssen, a vacina Sputnik V, todas essas usam vetores virais, seja humanos, seja vetor viral de chimpanzé. Então, tudo isso são plataformas de vacinas. Quando elas são concebidas de acordo com um determinado modelo de laboratório. Então, algumas exigem mesmo, para serem conservadas de maneira adequada, temperaturas. Esse é o problema, por exemplo, da vacina da Pfizer, né, que exige ser guardada em temperatura, em freezers, super freezers, com temperatura muito baixa, de menos 80, 90 graus. Então, nem todos os locais têm condição de ter esse tipo de freezer. Por isso é que, de maneira correta, né, eu mesmo fui favorável a isso, a vacina da Pfizer ficou distribuída em locais e cidades onde existe essa infraestrutura. Logo depois, a Pfizer disse que ela podia ser mantida durante um período menor em geladeira doméstica, digamos, ou freezers domésticos, né, a menos 20 graus. Outras vacinas já são concebidas para serem guardadas em geladeira comum. Então, isso torna bem mais fácil. Por exemplo, numa região lá do Amazonas, onde tem tantas áreas ribeirinhas de difícil acesso, você poderia transportá-las numa caixa térmica, refrigerada naturalmente, né, mantendo o termômetro portátil, mantendo a temperatura. Então, tudo isso é possível, hoje tem tecnologia para fazer tudo isso. Então, as vacinas são um feito do qual nós, seres humanos, temos que nos orgulhar, sim, foi fantástico. Segundo, as vacinas são diferentes entre elas. E terceiro, todas são de muito boa qualidade, confiáveis, seguras e que alcançam uma taxa de proteção muito boa, sobretudo para caso grave e para impedir morte pela doença Covid-19. Então, meus primeiros comentários seriam esses, Clara. Obrigada, doutora Hilda. Você quer trazer alguma questão aí da sua comunidade, ou você, enquanto presidente, né, da CONAX, no dia a dia, com os agentes, o que surge mais de dificuldade de esclarecimentos? Bom, como eu disse inicialmente, esse bate-papo, essa conversa, esse diálogo
para os agentes de saúde é fundamental, doutora professora Margarete, porque, assim, nós, historicamente, temos, né, nossa participação grande na questão da vacinação no Brasil, né? Nós sempre tivemos na linha de frente, levando a informação em relação à prevenção através das vacinas, né? Isso é histórico no Brasil, a gente, comunidade de saúde, eu acho que tem um papel fundamental, mas quando a gente traz para dentro da pandemia, isso ficou um pouco confuso até para o próprio agente comunitário de saúde. Então, assim, para nós, nesse momento, é fundamental que a gente escute esses esclarecimentos da professora Margarete, porque essas dúvidas, elas estão lá. O usuário, ele encontra-se cheio de dúvida. Qual é a melhor vacina? É a Coronavac? É a Sputnik? Por que não aprovou? Essa questão... Opa, acho que a Hilda caiu aqui. Vamos. Caiu a rede dela? Caiu, mas enquanto ela não volta... eu acho que é importante a gente, para não perder o ritmo, claro, né? Eu acho que é muito importante, porque as pessoas têm muita dúvida, né, em relação à questão da confiança nas vacinas, né? E eu queria dizer, só um instantinho, Hilda, que eu te interrompi, a sua rede caiu, né? Como é uma coisa tradicional no Brasil, né? O brasileiro sempre confiou muito nas vacinas, né? Cada vez que eu estou no meu ambulatório, na Fiocruz, que eu vejo o orgulho com que um pai chega e mostra a carteirinha de vacinação dos seus filhos, né? Ou o idoso mostra que toma vacina da gripe todo ano, que é fundamental, né? Muito importante, é um apelo que eu faço agora aos agentes comunitários, viu, Hilda, que as pessoas vão se vacinar contra a gripe. Esse ano aconteceu alguma coisa muito trágica, que nós só conseguimos cobrir até o momento menos de 50% do grupo prioritário para ser vacinado. É muito triste isso. Está cheio de vacina na rede e as pessoas não estão indo se vacinar. Então, eu faço um apelo para que todo mundo compareça para vacinar contra a gripe. Ano passado, nós vacinamos 75 milhões de brasileiros, aproximadamente, porque todo mundo estava com medo e achou que se vacinar contra a gripe protegeria para a Covid-19. Então, assim, é muito importante. Vacinar contra a gripe não protege para a Covid-19, mas protege contra outras doenças dessa época do ano que matam muito, como a gripe. Então, só para... Peguei o gancho do seu falha de conexão, Hilda, vamos lá, passo para você de novo. Tá, ok. É que eu estou fazendo aqui no celular e alguém me ligou, aí cortou a conexão. Mas, então, é isso que eu estava colocando, essa importância de informar o agente comunitário de saúde para que ele leve, de fato, essa informação mais, como eu posso dizer, segura, né? Que, como colocou a professora, todas as vacinas são eficientes, né? Independente que seja a marca que seja, a Janssen, a Coronavac, a Sputnik, mas o que é importante é a gente transmitir essa segurança, que a vacina, mesmo tendo sido elaborada num curto espaço de tempo, mas ela tem a sua eficiência, ela tem a sua eficácia, é comprovada essa eficácia e que todos precisam vacinar. Nós estamos lutando muito, professora, em relação a isso, né? Idosos que se recusam a ir tomar a vacina porque ouviram que é tanta coisa, né? Eu vou virar o jacaré, eu vou morrer mais rápido, enfim. E essa informação para nós, que somos o principal veículo de informação para prevenir, né, e para promover a saúde, para nós é muito, muito oportuno. E, por incrível que pareça, há mais de um ano da pandemia já estabelecida, ainda existem muitas dúvidas, e os agentes comunitários de saúde espalhados no Brasil inteiro ainda não se sentem tão seguros, né, para repassar informação. A gente está buscando isso, mas ainda precisamos, a cada dia, realmente nos pararmos para ajudar melhor a esse combate. Acho que é importante lembrar também, Clara, né, que nós temos uma tradição no Brasil, né? O Brasil é um país que vacina muito.
nós sabemos vacinar muito bem. E a população brasileira, não só os agentes comunitários, mas a população como um todo, sempre acreditou muito nas vacinas no Brasil. O SUS oferece 16 vacinas gratuitamente na rede do SUS para os mais variados grupos etários, né? Então, assim, realmente não vacinar representa uma falta de informação. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? Então, alguém ainda questionar que se vai vacinar é pela razão que eu expliquei. Gente, não tem outra maneira. Virose aguda é com vacina, sim. É a arma mais poderosa que nós temos, além de numa doença de transmissão tão fácil quanto a Covid-19, em que não é uma pessoa que transmite para outra, mas sim uma pessoa que transmite para várias outras. Então, não há dúvida que para cortar essa cadeia tem que vacinar muita gente. E esse conhecimento é o que eu acho que eu aqui tenho que passar da maneira mais clara possível, entendeu, Clara? Eu queria até aproveitar, pedir para você comentar, porque no Brasil, de fato, como a gente já tem essa tradição de vacinação, né? Se você vê em comparação com os Estados Unidos ou até com os países da Europa, a população aqui ela tem mais vontade de ser vacinada, não tem a hesitação tão grande em relação, né? Uma rejeição tão grande em relação à vacina como a gente vê em outros lugares. Mas o que a gente está vendo aqui é o que chamaram de sommelier de vacina. As pessoas estão querendo escolher a vacina que vão tomar, aí se chega no posto só tem... E aí muitas teorias conspiratórias, não, é chinesa, eu não gosto da chinesa, a Johnson é de marca, eu conheço da farmácia, eu quero essa, Oxford, pessoal inteligente, na Inglaterra, aí vão criando-se teorias por trás, cada um vai acreditando que uma vacina é melhor do que a outra, e aí eu queria que a senhora falasse um pouco por que as pessoas não deveriam escolher as vacinas e tomar a primeira que tiver disponível assim que puder. Olha, a pergunta é muito boa, né? Porque as vacinas, gente, elas foram muito bem testadas, né? Cada ensaio ou estudo de fase 3 testou em 60 mil pessoas no mínimo, é muita gente. Né, em que essas pessoas são monitoradas, porque vocês se lembram que as vacinas na fase 3, que são aquelas que incluem milhares de pessoas, né, como esses 60 mil que eu acabo de me referir, né, elas monitoram todo mundo. Então, a vacina é contra placebo. Né? Placebo é aquela substância que a gente usa no ensaio de fase 3, que tem as mesmas características visualmente falando do produto que está sendo testado, só que sem efeito nenhum. Né? Então, quando nós abrimos o resultado, depois de terminada a inclusão de pessoas, nós vemos quem recebeu vacina e quem recebeu placebo. Né? E quem recebeu placebo passa a ser o primeiro grupo mais prioritário para receber vacina. Então, isso é importante vocês saberem, porque alguém pode dizer assim, eu não vou entrar como voluntário em estudo porque eu tenho 50% de chance de receber placebo. Ora, é verdade, você tem mesmo, mas se você recebeu placebo, quando a vacina está terminada a inclusão, e estudos de vacina não são tão longos, né? Nós sabemos, nós vimos aí esse monte que foi realizado em 2016, agora em 2020, né? Então, quando isso acontece, nós sabemos que se recebemos placebo, eventualmente num estudo desse, nós seremos os primeiros a recebermos vacina. Então, assim, existe um direito conquistado, isso é um consenso universal no mundo inteiro. Então, o fato de ser placebo é obrigatório eticamente, gente. Ninguém pode testar nada novo sem comparar com placebo. O remédio é a mesma coisa, né? Então, assim, eu estou fazendo um outro estudo para a Covid-19 com uma outra vacina, que é a vacina BCG, e nós também estamos dando placebo, né? E agora interrompemos a inclusão porque começou rapidamente a vacinação para a Covid-19 e isso é um critério de exclusão para o nosso estudo. Então, vamos analisar o N numa análise interina, né, que é aquela parcial que a gente faz, ainda nos próximos meses. Estou só dando um exemplo prático para vocês entenderem a importância das vacinas nesse momento para uma doença tão transmissível quanto essa. Tá ótimo. Obrigada, doutora. A Camila Castanhari, ela pergunta aqui, ela disse que ela tomou a AstraZeneca, ela pergunta se agora ela está protegida para casos graves com a cepa sul-africana. E eu acho que essa é uma dúvida que tem pairado bastante, né? A eficácia das vacinas em relação a essas novas variantes.
Olha, então assim, deixa eu explicar. Existem dois tipos de variantes. Bom, primeiro, deixa eu começar do começo, Clara. Vírus são seres vivos, né, que muito mais do que bactérias mutam o tempo todo, gente. Mutam. O vírus da gripe, por exemplo, ele muta tanto que ele exige que todo ano a vacina seja nova. Todo ano a vacina é nova. A vacina de 2021 não é igual a de 2020. Então, isso é muito importante, né? As vacinas, existem dois tipos de variantes nas viroses respiratórias. Existem as variantes que nós chamamos de alerta. Então, as variantes de alerta já tem mais de uma centena, inclusive no Brasil. São aquelas que a gente fica de olho, né? E existem as chamadas variantes de preocupação, que são as variantes realmente capazes de se transmitir muito. Então, hoje existem 4 variantes de preocupação no mundo. A primeira delas, que é a do Reino Unido, que hoje já não são mais chamados pelos locais de origem para desestigmatizar, tirar o estigma, né? Elas são chamadas por letras gregas, né? Então tem a variante alfa, a variante delta, a variante gama, que é a brasileira, né? E a variante beta, né? Então, assim, essas variantes são a que nasceu na Inglaterra, a que nasceu na África do Sul, a que nasceu no Brasil e a que nasceu agora na Índia, que é a Delta, que é a que a gente mais teme nesse momento. E o que acontece? Todas as variantes podem estar em qualquer parte do mundo, porque hoje, com essa questão do transporte aéreo tão grande, tão intenso no mundo inteiro, você praticamente não consegue segurar a transmissão, né? Então, assim, nós sabemos, por exemplo, que na época da gripe aviária, né, houve hospitais no Brasil que ficaram apavorados, né, porque ia chegar, etc. Né? Então, assim, dessas variantes de preocupação, portanto, as vacinas são concebidas de acordo com uma determinada variante que está circulando na comunidade, ou melhor, uma cepa original, e elas vão mutando. O que é esperado é que, para cada mutação havida, algumas vacinas possam ter uma taxa de proteção menor. Isso é esperado, não tem jeito, né? As vacinas vão podendo ir se adaptando de acordo com a cepa que passa a ser mais predominante num determinado local. Então, por exemplo, no Brasil, nesse momento, nós estamos muito bem, porque as cepas que estão circulando no Brasil nesse momento são protegidas por todas as vacinas que aqui são aplicadas, tanto a Coronavac, quanto a AstraZeneca, quanto a vacina da Johnson, da Janssen, né? E são as 3 vacinas que nós tínhamos e, eventualmente, outras vacinas chegarão para se incorporar a esse arsenal que nós estamos usando. Perfeito. Aqui a Natália de Goianira, Goiás, pergunta, a gente até comentou brevemente antes de entrar aqui ao vivo, a questão das vacinas que estariam supostamente fora do prazo de validade, como é que fica a questão daquelas doses fora do prazo de validade que foram administradas. Eu acho que a senhora podia retomar aí. Você concluiu muito bem essa história. Essa coisa do prazo de validade, gente, a primeira coisa que todo mundo tem que saber é o seguinte: ninguém distribuiu vacina fora do prazo de validade, né? Existe um controle de qualidade, tanto do PNI, como deveria também existir das secretarias da saúde municipais, obviamente, né? Porque o profissional está lá puxando do vidrinho, do frasquinho e aplicando, né? Ele normalmente olha, quando ele abre o frasquinho, ele tem até esse reflexo, né? Mas pode ser que nem todo mundo tenha olhado de maneira adequada. Então, o que pode ter ocorrido é que os estados e municípios que receberam a vacina deixaram armazenado muito tempo sem usar. Isso também é uma possibilidade, né? Mas, assim, o Ministério da Saúde em si, ele não deve ter distribuído vacina vencida. O que acontece quando alguém que tomou, porque segundo está sendo divulgado, inclusive pela imprensa, algumas pessoas receberam sim. E aí está sendo chamada a pessoa para sendo chamada para ser revacinada, entendeu, Clara? Então, assim, a conduta é essa, né? Se você eventualmente foi comprovado que o frasquinho do qual foi retirada a sua vacina estava com uma data vencida, você vai ser chamado e você vai ser revacinado. Mas a probabilidade de que isso tenha acontecido, gente, é tão remota, é tão pequena, que, francamente, eu acho que esse assunto se encerra assim,
né? Então, quem tem dúvida, leve a sua carteirinha, volta no posto e vê, olha, dá uma olhada no meu lote da minha vacina, todos têm um lote anotado, né? E aí tem lá a listinha dos lotes que eventualmente tenham sido com dose vencida de vacina. É isso. Perfeito. E ela também pergunta, diz que outra dúvida muito frequente na área dela é a respeito da vacina e o consumo de álcool. Se reduziria o efeito, se você pode vacinar e beber, se tem que ficar um tempo sem beber. Olha, professora, só para contribuir com essa Essa pergunta, é comum, né? Aí você ouviu essa aí também, né? Até o Papa já falou. Essa é interessante. Essa é interessante. Inclusive, nós temos pessoas na área que se recusam a tomar a vacina exatamente porque tem que passar um tempo sem ingerir álcool. E essa daí é interessante mesmo que seja respondida. Na verdade, essa é outra fake news, né? Não tem o menor sentido isso, né? Ninguém vai perder a dose de proteção que a vacina nos oferece porque tomou álcool. Isso é uma bobagem, gente, não existe isso. Agora, existe o bom senso, né? Vamos combinar que o sujeito que bebe 3, 4 copinhos de cachaça por dia, né? Ele não vai ter imunidade nenhuma para coisa nenhuma, nem para vacina, nem para vacina de Covid-19, para nada. Então, a questão é anterior, né? Por outro lado, alguém que se vacinou hoje de manhã, mas que vai tomar um copo de vinho ou uma cerveja de noite, zero problema, pode fazer sim, não há nenhum problema com isso, claro. Então, assim, o que a gente pede sempre é como que eu vou dizer? Elas são conhecidas e elas não sofrem interação de determinadas substâncias. Então, quem usa droga, por exemplo, imunossupressora, né, como muita gente que tem câncer, etc., pode tomar vacina porque o mecanismo de ação delas não passa por essa competição farmacológica, se eu posso dizer assim, ou biológica no corpo humano, entendeu? Então, todas as vacinas são seguras, né? Alguém está perguntando aí. Não existe isso, gente. Alguém está dizendo. Falta informação de que elas não são seguras. Isso é uma tolice completa. Completa. As vacinas são seguras, sim. Por que deu essa celeuma toda com as grávidas, por exemplo, né? Eu estou defendendo que vacinem grávida desde a virada do ano, quando os Estados Unidos, em janeiro, começou a vacinar. Então, por que a gente não bota grávida? As pessoas me perguntam, mas as grávidas não foram testadas nos estudos. Porque, por razões de natureza ética, gente, existe um consenso universal, que já tem vigência desde muito tempo, de que grávidas não entram em ensaios de fase 3. Agora, né, com esse recuo, que a gente já está de um ano praticamente, né, os 6 meses de vacinação, nós vamos começar, na Inglaterra está começando, Estados Unidos também, alguns estudos de observação com a gestante. E no Brasil, seguramente, isso deverá ser feito também, porque o Brasil é o país onde mais morreram grávidas com Covid-19. É o país onde mais se morreu. É muito triste, as estatísticas brasileiras são terríveis, né? Lamentável. Agora, a Jussiane Pereira comentou que na cidade dela as pessoas estão com uma certa resistência à vacina, com medo das reações. E a própria da AstraZeneca virou até meme na internet, né? Que a vacina, antes de te imunizar, ela te humilha. E pessoas, principalmente mais jovens, relatando reações, calafrios muito fortes à vacina. Olha, tem que ter medo da reação da vacina? Não, eu também tive, gente. Olha, eu tive Covid-19 há pouco mais de um ano atrás. Eu fui a primeira brasileira vacinada com a AstraZeneca em janeiro e tomei a minha segunda dose no final de abril, né? E já tinha tomado com intervalo de 2 semanas, que é o recomendado, a vacina da gripe. Então, lembrando que a vacina da gripe não pode ser tomada junto com a da Covid, está errado isso. Ela tem que ser tomada com uma diferença de 2 semanas, pelo menos, de uma para outra, entendeu? Isso é super importante. E a outra, o que a gente estava falando mesmo, que eu esqueci, claro, puxei um assunto e fico lendo as perguntas que estão entrando aqui. Até porque muita gente, essa coisa do Conexa do Brasil inteiro, né? Não, do medo da reação à vacina, sobre que as pessoas estão com medo. Adversos. Exatamente. As vacinas, sobretudo as vacinas de vetor viral e as vacinas de RNA mensageiro, né, as de vírus inativado muito menos, elas são muito reatogênicas.
porque elas são muito imunogênicas, elas já geram logo uma reação imunológica muito forte, né? Então, eu acho que as pessoas todas têm que entender que algum grau de efeito adverso ou efeito colateral das vacinas pode haver. Então, como eu estava dizendo, eu tive Covid-19 em maio, junho do ano passado, eu fui vacinada, na primeira dose eu não tive nada, eu fiquei só com o braço assim meio dolorido uns 2 dias, e na segunda dose que eu tomei agora, no final de abril, eu tive uma reação importante, eu tive febre naquele dia de noite, trabalhei o dia inteiro normal, mas no dia de noite tive febre de 39, que no dia seguinte já tinha passado. Então, são efeitos adversos que nós chamamos a pega da vacina, sabe, Clara? É assim que se chama, né? É a pega da vacina, igual quando você tomava, né, vacina de varíola, ficava a marquinha, ou tem a do BCG, né? Quando não tem a vacina BCG, o buraquinho no braço, a gente fica com medo, preocupado de ter que vacinar de novo adulto, que não é indicado, né? Então, assim, é isso. Não tem que ter medo nenhum, gente, nada. As vacinas são seguras e eficazes. Essa semana, Clara, eu acho que está assim, muito em evidência, e as pessoas voltando a ter, já estava quase acostumado, mas já estão voltando a ter medo, é a questão da Ana Maria Braga, que tomou as 2 doses e está infectada, segundo a Rede Globo, né? E aí o pessoal já começa a se apavorar. Então, a vacina não tem eficiência, né? Não tem eficácia, não foi comprovada. Acho que a gente tem mais um trabalhinho de conscientizar o povo que a vacina mas eu acho que a gente tem que dizer a verdade, que todos né? devem tomar. Acho que a gente tem que dizer a verdade, gente. Nenhuma vacina dá proteção de 100%. Não dá, não existe isso. Nem de sarampo, nem de febre amarela, nem de pneumonia. Nenhuma vacina assegura a proteção de 100%. Você sempre tem um riscozinho de se contaminar. Quem alimenta esse risco? Isso é que é importante saber. Quem alimenta esse risco não é a probabilidade ao acaso, de modo algum. O que alimenta isso é a taxa de transmissão numa determinada comunidade. Então, quando a taxa está muito alta, e hoje no Brasil a gente vê que a doença mudou de cara, né? Hoje ela não é mais aquela doença que matava gente de idade, que os CTIs estavam cheios de velhinhos. Não, hoje os CTIs estão cheios de gente jovem. E aqui eu queria fazer um apelo de novo também, né, para o número de obesos jovens que nós temos no Brasil. Então, a juventude brasileira está ficando igual a juventude americana, gente, comendo fast food, comendo porcaria, e muita gente. Eu fui visitar, por exemplo, o maior CTI de Covid no Brasil hoje, que é o Hospital Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro. 420 leitos destinados para a Covid-19. A quantidade de gente jovem que tinha internada me deixou impressionadíssima, muito impressionada. Então, assim, algo que eu queria alertar vocês. Jovem e obeso, gordo, muita gente gorda, né? E eu entendo que comer carboidrato é mais barato, entendeu, Clara? Não quero dizer que não é. Eu sei que é mais barato, mas, no entanto, nós temos que segurar isso aí, né? Procurar comer melhor, entendeu? Assim, sempre que possível, né? Ter uma ingesta proteica melhor, não se preocupar tanto com essa questão do álcool e confiar que as vacinas são boas. Elas são reatogênicas, né? Isto é, elas são capazes de causar reação, sim, né? Num percentual de pessoas, dependendo de qual vacina for, é isso. Então, mas passa logo, passa logo. Em geral, os efeitos duram 24 horas e passa. Com certeza. Olha, a Malba Ribeiro comentou aqui que tem gente na área dela que falou que não vai tomar vacina porque ficou sabendo que daqui a 2 anos vai dar câncer em quem tomou a vacina hoje. Não ligando especialmente ao câncer, mas as pessoas, como é uma vacina nova, as pessoas estão pensando, será que daqui a 2 anos, 3 anos, a gente não vai, de repente, descobrir um efeito da vacina que surgiu, enfim, não previsto, né? De novo, essa coisa da novidade da vacina. Olha, gente, é pouco provável que isso aconteça, né? Não vai acontecer nada de ruim, só vai acontecer coisas boas, até porque essas vacinas todas que a gente está tomando são as chamadas vacinas de primeira geração. Depois haverá uma segunda geração de vacina que vai provavelmente nos proteger na transmissão da comunidade. Essas que a gente está usando agora nos protegem de morrer e de ficarmos doentes. É claro que alguém pode escapulir e ficar doente, né? Eu mesmo já tive paciente que com 2 doses de vacina eu precisei internar,
Depende da imunidade de cada um. Nós somos diferentes, são pessoas diferentes. É o DNA de cada um de nós, né, a nossa constituição física e genética, sobretudo, que determina o grau de resposta que nós podemos ter. Então, isso é importante que todo mundo saiba. E daqui a algum tempo, quando nós já tivermos feito uma quantidade bem grande de genomas estudados, né, nós vamos saber, né, existe uma coisa que vocês certamente já ouviram falar e ensinam, que se chama vigilância epidemiológica. Na Covid-19, nós vamos precisar fazer uma vigilância genômica, para nós sabermos se aquela pessoa foi contaminada pela cepa original Wuhan, que era a primeira, ou a cepa que predomina no Brasil, que é a cepa chamada P1, ou Gama, né, como é o nome atual, ou se aqui já está circulando a cepa russa, a chinesa, a indiana, entendeu? Então, assim, e existe uma coisa chamada competição biológica. A cepa P1, que predomina no Brasil, praticamente com 90% dos casos, ela é tão forte, tão transmissível, que ela impede a entrada da cepa delta, que é a cepa indiana, né? Então, assim, voltando à questão anterior, Clara, as vacinas tendem a perder um pouquinho de eficácia ou eficiência, digamos, né, quando elas vão sendo submetidas a novas variantes. Então, assim, é esperado que, ao longo das informações geradas por essas pessoas vacinadas que continuam sendo acompanhadas, nós venhamos a ter o trabalho suficiente para fazer uma nova vacina de um novo RNA mensageiro, por exemplo, né? Que é uma plataforma relativamente simples de você. Ela é muito complexa de ser feita, mas simples de ser trocada. Uhum. Ó, várias pessoas perguntando aqui, quem teve Covid, quanto tempo depois pode ser vacinado? A pergunta é ótima e a resposta é 2 semanas. 2 semanas depois de você ficar bom. Então, por exemplo, você ficou doente hoje, na terça-feira que vem você completa a primeira semana, na outra a segunda, e depois deixa passar mais 2 semanas após alta, e aí você pode vacinar normalmente. Ótimo. E várias pessoas também perguntando sobre misturar as vacinas, misturar no sentido de tomar a primeira dose de um laboratório, a segunda dose de outro. Já tem estudo sobre isso? O que você sabe sobre Mais ou esse menos, estilo de né? vacinação? Sim, nós chamamos isso, Clara, de intercambiabilidade, né? Nós vamos trocar as chamadas plataformas vacinais. Qual é o objetivo disso? É só porque está faltando vacina? Não. É para nós sabermos se a imunidade conferida pelo ato de vacinar, associando 2 vacinas de plataformas diferentes, poderá ser assegurado como um grau maior do que originalmente. Então, assim, há estudos mostrando resultados muito promissores, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer, por exemplo, né? Isso agora eu não sei, porque com essa coisa da Inglaterra, né, como é que vai ficar isso, né? Mas a intercambiabilidade de vacinas é um fato real e há vários estudos sendo feitos, sim. E é muito interessante isso, Clara, porque se você pode dar mais imunidade fazendo uma dose de uma e uma dose de outra, por que não? Entendeu? Claro. É lícito, não tem nada de bruxaria nisso, é algo muito científico, nós só precisamos de mais dados para dizermos, olha, essa e essa vacina, X e Y, juntas protegem mais do que 2X ou 2Y, entendeu? Só isso. Uhum. E a questão da terceira dose? Acho que a gente acabou deixando solta essa ponta aí, que também é uma pergunta bastante frequente. A gente vai ter que dar uma terceira dose no ano que vem? Olha, aí já nem se chamaria mais terceira dose, né? O que a gente chama de terceira dose é, neste momento, nós sabermos se algumas vacinas exigiriam, para aumentar o grau de proteção conferido, de fazer uma dose de reforço. Então, por exemplo, no caso das que são de 2, seria uma terceira. No caso da vacina Janssen, que é uma dose só, seria uma dose, seria um reforço de mais uma dose. Então, o que nós temos a dizer sobre isso? Nós não sabemos ainda quando nós precisaremos ser revacinados para a Covid-19. Nesse momento, Clara,
eu posso lhes dizer que nós não precisamos de dose de reforço. Nós podemos tomar qualquer das vacinas oferecidas no Brasil, qualquer das 4 que hoje existe, né? Então, nós temos Coronavac, nós temos AstraZeneca, nós temos vacina da Janssen, e nós temos, são essas 3, né? Nós temos essas 3. Então, assim, é isso, qualquer uma vacina boa é vacina no braço. Claro, eu já falei isso muitas vezes, né? Então, assim, alguém pode perguntar, bom, mas enfim, a Coronavac, saiu aquele estudo, foi feito no Brasil, mostrando uma eficácia menor para a população de gente idosa acima de 80 anos. É verdade, mostrou mesmo. Então, para esta população, é possível que nós precisemos, num determinado momento, o N é o número de estudado, né? Foi pequeno, então nós precisaremos ter mais informações num grupo maior para saber se valeria a pena nós utilizarmos uma terceira dose de reforço desta vacina especificamente, né? Então, a intercambialidade é um fato e ela é boa, ela é interessante, e uma revacinação, digamos, de reforço imediato, né? Não vacinar de novo daqui a um ano, porque isso é outra questão, né? Ela poderia ser feita, mas essa resposta não está dada, não, tá? Então, eu não aconselho, de modo algum, que ninguém vá, como já tem gente querendo enganar, né, Clara? Imagina, isso é uma coisa muito feia, né? Aí muda de lugar, vai para outro lugar e diz, olha, outra cidade, município perto, chega lá e diz assim, olha, eu não fui vacinado, não, e eu vim me vacinar. Aí a pessoa pergunta, mas por que você não foi vacinada? Ah, porque eu não queria, estava em dúvida e tal. E aí, então assim, hoje a gente está recebendo, né, as comunicações da Polícia Federal, então não façam isso, não tentem burlar o sistema. E, além do que, gente, é uma questão de consciência, né? Nós precisamos de vacina para o máximo de brasileiros, então não façam isso de modo algum. E também queria dar um dado aqui, Clara, que eu acho que é muito importante, né? No mundo todo, né, nós já sabemos, tristemente, que não haverá vacina para todo mundo, né? Se nós somarmos tudo que está sendo produzido no mundo, AstraZeneca, Janssen, Sputnik, essas marcas todas, nós vamos chegar a 3 bilhões e 400 milhões de doses. Ora, matemática simples, gente. Nós somos quase 8 bilhões no mundo. Então, isso significa que, até o final desse ano, nós não vamos ter condições de vacinar nem 1/3 da nossa humanidade. Essa é que é a verdade. Uhum. E aí, acho que a gente já entra num... Fala, Hilda. Não, eu ia dizer exatamente isso. Se nós não temos doses suficientes para vacinar o público, né, necessário, quiçá para dar aí um reforço nesse momento agora, né? Dar uma terceira dose, na verdade, não seria o reforço, uma terceira dose. Acho que a gente tem que mais lutar para garantir a vacina para todos, nesse primeiro momento, que seja as 2 doses ou da Janssen, né? Uma única dose. É isso que a gente tem que buscar. Concordo inteiramente, Hilda. Tem que buscar, temos que lutar para vacinar o máximo possível da população brasileira, em todas as idades. Nesse momento é o momento, gente, de vocês reivindicarem que sejam vacinadas as pessoas jovens. A doença mudou de patamar. Quem está adoecendo hoje é gente mais nova, né? Os hospitais estão cheios de gente nova, os velhinhos estão todos vacinados em casa, né? E estão mais protegidos. Então, assim, nós precisamos vacinar quem sai de casa para buscar trabalho, para trabalhar, para comprar comida, que pega ônibus, que pega metrô, né? Então, assim, é importante que nós vacinemos essas faixas etárias agora, gente mais nova. E a gente já está tendo uma porção de boa notícia, né? Por exemplo, a vacina da Pfizer já foi liberada para adolescentes, né? Então, assim, não é só adolescente com comorbidade, é adolescente mesmo. E eu espero que aqui no Brasil aconteça essa mesma liberação muito em breve. A Sandra de Oliveira, que é a gente em Caetité, Bahia, ela disse que o maior problema é que as pessoas vacinadas estão aí achando que não vão mais pegar Covid, devem estar, como diz uma amiga minha, lambendo corrimão. Então, como é que ela pode, né, ajudar ali, explicar para as pessoas que mesmo vacinadas, elas devem continuar tomando algumas precauções, que não é passaporte para liberdade total. Até acho que bate um pouco com o caso da própria Ana Maria Braga, que já tomou as 2 doses e provavelmente não vai desenvolver nada grave, né?
que é o que mais importa, se não desenvolver um quadro grave da doença, mas que mesmo quem está vacinado com as 2 doses precisa continuar tomando certos cuidados, não? Claro, mesmo alguém rígido, né? Alguém rígido que não tenha doença nenhuma, entendeu, Clara? Como eu disse, nenhuma vacina assegura a proteção de 100%. Então, existe uma porção de medidas que a gente chama assim genericamente, gente, de medidas não farmacológicas, ou seja, aquelas que estão fora da ação, digamos, de um medicamento ou de uma vacina. Então, essas medidas ditas não farmacológicas, elas são tão ou mais eficazes do que a própria vacina. Então, distanciamento físico, não abraçar, ir visitar a mamãe, mas não abraçar, ficar de máscara, entendeu? Tudo isso é muito importante para que nós... então, assim, essa coisa do uso de máscara, né, que é tão propalado e falado, né? Eu tô aqui sem máscara só para falar com vocês, né? Mas quando eu terminar... Ai, cadê minha máscara? Caiu no chão. Eu já vou botar minha máscara, por quê? Porque eu estou com uma pessoa doente em casa, então tem gente estranha, tem cuidadora, etc. Teoricamente, está todo mundo sadio e vacinado, mas é um critério de proteção para nós e para as pessoas todas. Então, o uso de máscara é fundamental, não aglomerar, não se iludam, gente, de que está vacinado e pode ir para casamento, para festa, em lugar fechado, cheio de gente. Isso é uma tolice completa. Vocês moram em Fortaleza, podem ficar ali naquelas praias lindas à beira-mar, e eu acho que é o melhor a fazer do que se aglomerar em lugar fechado. Boate, nem pensar, nem pensar. É querer ficar doente, mesmo vacinado. Gente, tem tanta pergunta chegando aqui, a gente não vai conseguir fazer todas, tá? Vou correr por mais algumas aqui. Nossa, vocês conseguem ver também, né? O tanto de comentário que tem. A Cíntia Martins pergunta É aqui... Brasil, né? Não, é do Brasil inteiro, assim, os municípios parecem ser longe que eu nunca ouvi falar. É muito legal. A pessoa que na tomografia acusou comprometimento de 20% do pulmão vai ter que ter mais cuidado e fazer algum tipo de tratamento? E já pensando nessas... 20% é nada, gente. 20% é um comprometimento pequenininho de pulmão. Essa pessoa nem foi internada, a não ser que ela fosse portadora de uma outra razão para ser internada, de uma comorbidade. Mas é nada, é pouquinho. Então, ela provavelmente não vai ter nem sequela. Hoje, eu não tenho dúvida de que o grande problema para nós, né, que não está relacionado às vacinas, mas está relacionado à própria doença, que é exatamente as sequelas provocadas pela doença. Então, assim, isso é um problema. E nós não temos dúvida, viu, Hilda, de que as pessoas vacinadas, elas tendem a ter muito menos sequela de doença quando elas têm doença depois de serem vacinadas. Eu já vi alguns casos, são casos levinhos, leves, a pessoa sabe que tem, porque essa cepa que está circulando, a cepa Delta, né, ou a cepa P1, elas dão sintomas diferentes da cepa original, elas dão muito mais sintomas do tipo rinite, dor articular, entendeu? Tudo isso é muito curioso, porque a doença também mudou o seu paradigma clínico, entendeu? É isso. Tá ótimo, gente. A gente tem mais 5 minutinhos de live. Hilda, você conseguiu ver alguma aqui que eu deixei de fazer importante? Não, eu não consigo acompanhar todas aqui. Elas passam depressa, acompanha né? Aqui passam depressa. Acompanho mais aqui as muitos parabéns. Ótimo. Live esclarecedora. Parabéns. Mas perguntas não. Mas é incrível isso que a professora está colocando, porque assim, eu sou a prova viva disso. Eu tive o Covid depois que eu já estava vacinada. E realmente as reações foram muito leves. Eu só soube que estive porque a gente está no dia a dia, né? E viaja e tal, então fui fazer o teste. Mas, assim, é muito, muito, muito leve, né? Talvez se não tivesse sido vacinada, a coisa tivesse sido mais séria, né? Mas é incrível. Realmente, a vacina é a melhor prevenção. E nós temos que bater muito nessa tecla e que realmente a gente consiga levar todos os nossos os públicos, né, que estão aí à disposição das vacinas para terem essas vacinas e continuar lutando para o aumento do número de doses para que a gente consiga alcançar todas as pessoas no Brasil, né?
E como disse a professora, em especial agora o público jovem, porque de verdade são os jovens que hoje estão ocupando os leitos de hospitais. Né? Isso é assim, comprovado. Porque dentro da nossa área, dentro da nossa microárea, é isso que a gente está vendo dentro dos domicílios hoje. Porque, na verdade, Hilda, os jovens precisam sair, eles são responsáveis pela grande mobilidade social. Eles pegam metrô, eles pegam ônibus, são eles, mas também são eles que trazem doença para dentro de casa, gente, porque eles vêm da rua, né? E nem sempre estão expostos. Eu fui visitar a comunidade, como eu lhes dizia há pouco aqui no Rio, e fiquei muito triste, né? Porque se por um lado a gente visitou uma escola, era um projeto maravilhoso e tal, por outro lado, fora dali, a 10 passos, as pessoas todas andando sem máscara, em casas aglomeradas, entendeu? Então, assim, é um desastre essa falta de adesão às medidas ditas não farmacológicas, quando nós sabemos historicamente que elas são tão ou mais eficazes do que o uso de máscara adequada. Com certeza. Várias perguntas sobre crianças, se já tem, por que criança, se vai ter vacina para criança, se tem estudo para criança. Vai sim, Clara. Ainda não tem por uma razão simples. Crianças e gestantes não fazem parte, por impedimento de natureza ética, em nenhum lugar do mundo em estudos de fase 3. O que acontece? Quando uma vacina vai se mostrando muito segura, aplicada em milhares e milhares, milhões de pessoas, como será a da Covid-19, aí você entra numa fase chamada fase pós-marketing, pós-lançamento do produto, quando o produto já está incorporado. Aí você faz estudo de fase 4 e testa essas populações, como, por exemplo, as grávidas já estão sendo vacinadas, elas não participaram de estudo nenhum, mas tendo em vista o impacto humanitário que é vaciná-las, porque elas são o grupo que mais morre de Covid, deixam nenéns, muitas vezes morrem os dois, né? Morrem os dois, isso acontece toda hora, mas, bom, enfim, é isso, né? Não quero me alongar aí, né? A questão da Ana Maria Braga, eu não sei do caso dela especificamente, mas é só para reiterar, gente, pode sim, tem gente que toma, e quando a transmissão na comunidade está muito alta, como está o caso ainda no Brasil, né, pode haver sim reinfecção com outra cepa ou com a mesma, mesmo em paciente vacinado. Perfeito. Gente, acho que é isso. Vamos começar aqui a encerrar. Queria agradecer de novo a doutora Margarete, a Hilda. Gente, através da Hilda, olha com quantos municípios a gente conseguiu falar hoje. Muita gente, muito bacana. Né? E a ideia justamente é essa, a gente conseguir chegar nesses lugares que são de mais difícil acesso. Acho que hoje a gente vê uma coisa na internet que também tem um sistema um pouco perverso, que é a mentira, ela é de graça, as fake news estão aí circulando de graça e a informação de qualidade muitas vezes é paga, né? Você tem que clicar, gastar dado de celular, tem paywall, então vamos tentar espalhar essas boas informações. Muito obrigada, Hilda, muito obrigada, doutora Margarete. Prazer estar com a Hilda aqui, o Conax, um prazer estar com a Clara pelas redes sociais, e se eu puder responder alguma coisa e ser útil, eu estou sempre à disposição, tá bom, gente? Muito obrigada, e bom trabalho, e por favor, confiem em nós somos super criteriosos, eu jamais darei uma informação que não seja verdadeira, mesmo que ela seja ruim, mas se ela é ruim, nós precisamos dá-la, então assim, eu jamais darei, podem ter certeza de que eu jamais lhes darei uma informação que não tenha sido testada, ou uma hipótese que não seja uma hipótese viável, ou algo que não possa ser feito no sentido de proteger o máximo possível de pessoas. Muito obrigada e foi um grande prazer. Tá ótimo. Bom, quero agradecer também, Clara, a oportunidade de mais uma vez poder estar com vocês, né? Agradecer aqui à professora Margarete pela aula que deu aqui, isso para nós é importantíssimo, essas informações, para que a gente, como eu disse no início, se sinta cada vez mais seguros em levar as informações para a nossa população, para a nossa área, para a nossa melhor área de atuação. Agradecer a parceria com a Redes Cordiais, com a agência Lupa, dizer que a Conax está aqui à inteira disposição para, em outros momentos como esse, a gente poder também trazer cada vez mais o nosso público
para a gente se fortalecer entre nós, né? Fortalecer aqui as verdadeiras notícias, né? Dar uma diminuída nas fake news e, enfim, estamos aqui à disposição para contribuir sempre com o nosso povo. E que venha a vacina para todos, que é isso que nós estamos precisando no momento no nosso país. Perfeito. Muito gente, bem. A gente colocou um link também para um curso que é grátis, do Redes Cordiais com a Agência Lupa, ensinando como identificar fake news. Se vocês tiverem, quem tiver interesse, por favor, só preencher o Google Forms, que a gente manda mais para frente, manda mais notícias aí. Por favor, quem tiver interesse em seguir o curso, se inscreva, tá? Então é isso. Um beijo grande para vocês duas. Muito obrigada.